Tudo bom? Já está funcionando pelo menos. Tá funcionando, tá indo bem. Olá, Fábio. Olá. Vamos esperar só um minutinho para o pessoal entrar. O Will. Oi, Valdir, tudo bem? Will, tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo, e você? Tranquilo, tudo jóia. Olha, tá muito boa a ligação. Sua resposta tá indo ao mesmo tempo. Eu te pergunto se me responde. Então não tem muito muito prazer lag, ter pelo você. menos. Né? E olha que você tá longe, hein? Essa é sempre uma preocupação, né? Porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar para... Sim, para ter uma resposta. Muito prazer ter você com a gente. Essa live a gente vai criar um vídeo depois e vamos disponibilizar para o Facebook, para o YouTube, para todo mundo, porque ainda a gente está criando um público ainda no Instagram, então a gente vai compartilhar nas redes sociais que a gente tem mais público, o pessoal vai ficar vendo tudo isso que está acontecendo aqui. Tá? Ok. Primeiro, eu queria que você contasse para a gente quem é você, quem é o Will. Quem sou eu? Tá, então, um pouquinho, né? Especialmente relacionado, acho que à Ibiúna, que é da onde vocês, né, criaram o evento aí, né? Então, né, meu nome é William Shibuya, eu nasci em São Paulo, mas eu me mudei para Ibiúna na década de 80. Então, foi quando, né, estudei no Scala, né, conheci o pessoal aí de Ibiúna. E naquela época as coisas eram muito diferentes, né? Não tinha internet, não tinha biblioteca na cidade, né? Uma realidade completamente diferente, né? Eu não fiquei tanto tempo em Ibiúna, né? Logo depois eu mudei de volta para São Paulo para estudar eletrônica. E eu passei a ser meio que uma espécie de ponte entre São Paulo e Ibiúna nessa parte do universo nerd, eu acho, né? Eu via as coisas de São Paulo e levava para lá. Era meio que a internet de vocês na época aí, né? Então, nessa época eu me envolvi com muita coisa do mundo nerd, algo que quase não existia em Ibiúna e eu fui levando aí, né? Então, nessa época eu comecei a estudar, né, eletrônica, programação, coisa que o pessoal não conhecia muito por aí, né? Eu jogava videogame, o pessoal ia em casa para jogar videogame, que não era tanta gente que tinha videogame na época. Eu virei escritor de história em quadrinhos, né, coisa que também era algo inédito, praticamente, não só em Ibiúna, né, no Brasil, praticamente não tinha quem escrevia quadrinhos fora quadrinhos infantis ou pornográficos, né. Eu levei o RPG aí para Ibiúna, ninguém sabia o que era isso, né, caçando o pessoal, tem um negócio que eu conheci, né, alguém está disposto a tentar, né. Levei O Senhor dos Anéis, muito antes dos filmes, né, tentando convencer, emprestando livro para a galera, né. Levei anime, provavelmente eu fui um dos primeiros caras a levar Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, né, para Ibiúna, antes de sair na televisão, ninguém sabia o que era isso, né, as fitas VHS, cópia da cópia da cópia, que a gente conseguia levar o pessoal assistir em casa, né. Então, muita coisa do universo nerd que aconteceu em Ibiúna, eu acho que, né, ou eu comecei ou eu fui parte importante de levar essa cultura nerd para Ibiúna. Aí depois, né, fui para a faculdade, fiz administração na USP, né, fiz o mestrado, né, fiz o MBA, né, hoje em dia eu estou morando nos Estados Unidos fazendo doutorado aqui. Show de bola. Muita história para contar. O pessoal daqui de Ibiúna, o pessoal nerd, eles mais velhos, né? Eu não sabia disso, mas o pessoal mais velho, quando a gente conhece aqui nesse mundo, eles sempre falam do Will, que trouxe esse mundo nerd para Ibiúna, que o pessoal de Ibiúna reconhece esse mundo nerd por sua conta, né? Que você trouxe isso para o pessoal. E a gente tem um público em Ibiúna de RPG muito grande. Hoje eu acredito que a gente tem um público de RPG muito grande, pessoas que mestram muito grande. O Valdir que está assistindo aqui a live também de Ibiúna, ele mestra de RPG. Acho que isso cresceu muito em Ibiúna, né? Eu vejo em Ibiúna também muito RPG do que em cidades grandes. Em Ibiúna tem uma gama, uma quantidade de pessoas, principalmente quando a gente cria um evento físico, quando o pessoal vai para lá, é muita gente que joga RPG, que vai para o presente físico do Domingo Nerd, né? Eu acho que o Domingo Nerd hoje tem um público legal também por conta disso, porque foi trazido isso e a gente tem isso lá hoje em dia, né? Eu queria que você explicasse para o pessoal e contasse
O que é nerd? O que é nerd para você? Como você vê isso? E o que é o nerd aqui no Brasil e aí para você, nos Estados Unidos? Como que as pessoas elas têm essa cultura nerd aqui no Brasil para você e aí nos Estados Unidos? Qual a diferença? Como que é os pontos que as pessoas veem? Então vamos lá, né? Essa discussão do que significa nerd é uma discussão já de, né, mais de 50 anos provavelmente, não vai ter uma solução, né? Eu vou colocar um pouco da minha perspectiva, principalmente comparando o nerd da minha geração, né, com a geração de vocês. Porque existe claramente uma divisão. O universo nerd de vocês não é o mesmo universo nerd meu, né? Então, quando eu entrei nesse mundo mais nerd, que eu descobri que era nerd, né, o que era isso, eu diria que a definição do nerd seria uma pessoa que tem um interesse profundo em algum assunto em comum, tá? Porque, lembra, era um mundo muito diferente, que não tinha internet. Então, imagina se você não tivesse computador, não tem celular, né, não tem, né, quase nada de comunicação, e você está em Ibiúna, sem biblioteca, sem nada. Você não tem conexão com nada do mundo, praticamente, né? Isso faz com que a padronização das pessoas seja muito grande. A única coisa de cultura que quase todo mundo conhecia era a TV, e não era nem TV paga, só TV, né, Rede Globo, TVS, que agora é SBT, era isso que o pessoal tinha de referência, né? Então, os nerds, eles se destacavam por conta disso. Eles tinham um interesse muito profundo, né? Eu quero que corria atrás de coisas que ninguém conhecia, tá? Isso significa que isso não se limitava aos temas que a gente estava falando aqui, né? RPG ou anime. Você tinha nerds de áreas muito diferentes, tá? Então, na minha época, por exemplo, eu lembro de uma revista voltada para os nerds, listando os nerds famosos, e um dos nerds famosos que estava na revista era o Ayrton Senna, né? E aí o pessoal fala, mas por que o Ayrton Senna? Não tem nada a ver, né, com esse mundo de quadrinhos, anime, né? Porque ele era um cara muito fissurado num negócio que era altamente incomum, né? Fórmula 1, né? Tá? Então, essa era a característica do nerd, né? Não era a questão do quadrinhos, do videogame, era a intensidade, né, do interesse da pessoa em algum assunto que quase ninguém conhecia, né? Hoje, acho que a definição é bem diferente, né? Hoje acho que a definição está muito mais voltada pelos interesses que a pessoa tem, né, do que nesse perfil aí, né? Quando você fala do nerd hoje em dia, o pessoal pensa, o cara gosta de videogame, o cara gosta de computador, o cara gosta de quadrinho, o cara gosta de anime, né? O cara gosta de RPG. Então, eu acho que são duas definições muito diferentes que, né, que evoluíram ao longo do tempo, tá? Que legal. Nunca pensei assim. Né? Então, é bem diferente, né? A filosofia é diferente, daqui a pouco eu comento um pouquinho mais disso, né? E aí você perguntou, né, em relação às diferenças do universo nerd aí do Brasil e aqui dos Estados Unidos, né? Apesar de você ter perguntado a diferença, eu vou começar assim falando que é muito parecido, tá? Eu acho que a maioria, né, das coisas que eu vejo, seja Brasil, seja Estados Unidos, as coisas são bem próximas, né? As coisas que o pessoal gosta, a filosofia, os discursos são muito, muito parecidos, né? Eu vejo o Brasil replicando muito, né, o que acontece, né, aqui nos Estados Unidos, até pela globalização que tem hoje em dia, coisa que na minha época não tinha, né? Então, né, eu vou falar as diferenças, mas eu diria que grande parte não é tão diferente assim, tá? Eu acho que tem duas diferenças que são principais, né? Uma delas seria essa variedade de interesses, né? Aqui nos Estados Unidos eu ainda sinto mais que eles mantiveram interesses mais amplos do que eu vejo aí no Brasil, tá? Temas que não são tão populares, que eu não vejo o pessoal tanto comentando aí no Brasil, no meio nerd, eu ainda vejo aqui, né? Então, para dar um exemplo, terror, né? Terror, na minha época, era um negócio muito forte, muito nerd, fissurado em terror, entendeu? Filme de terror, filme trash de terror, literatura de terror, né? Isso eu vejo pouco hoje em dia no Brasil, tá? Tinha na minha época, né? E aqui ainda continua forte, né? Tem muito nerd que fala, eu sou nerd, eu conheço tudo, né, de coisas de terror, né? Então, esse é um exemplo. Você tem algumas áreas, né, nerd que sobreviveram aqui nos Estados Unidos e que meio que morreram aí no Brasil. Esporte seria uma outra área, a gente vê pouco de nerd de esporte no Brasil,
né? Aqui ainda tem mais, né? Os nerds são fissurados em algum esporte, normalmente, como eu falei, né? Não são esportes comuns, né? É o cara que gosta daquele esporte que ninguém quase assiste no Brasil, por exemplo, né? Então, aqui também ainda tem, eu praticamente não vejo isso no universo nerd do Brasil, né? O nerd esportivo, né? Então, essa é uma diferença, né? Aqui ainda sobrevive mais essa diversidade de interesses e no Brasil está mais focado naqueles itens que eu falei, né? Quadrinhos, videogame, essas coisas, né? E a segunda diferença é dinheiro, né? Aqui o pessoal tem dinheiro para fazer as coisas, né? E você tendo dinheiro para fazer as coisas, isso muda muito a vida de um nerd, né? Você ser um nerd no Brasil, ser nerd e não tem dinheiro, então tudo é meio que um sonho, tudo é muito difícil, né? Nossa, eu gostaria de ter tal coisa, mas eu não tenho como. Eu gostaria de fazer tal coisa, mas eu não tenho como. A gente fica, né, nessa limitação, né? Então, gostaria de ter um PC gamer, mas meu PC gamer é caro para dedéu, entendeu? Nossa, eu gostaria, né, de comprar aquela coleção, não sei das quantas, eu queria aquela action figure, eu queria... Tudo no Brasil, né, é muito caro, então é muito sonho, né, do nerd aí no Brasil. Aqui não, né? Aqui o padrão de vida é muito melhor, aqui, né, o pessoal ganha muito mais, né? Então, por exemplo, né, para sair o PlayStation 5, né, esse ano aí, no Brasil isso provavelmente vai ser assim, o sonho do sonho do sonho, né? O pessoal vai ficar sonhando com o PlayStation 5 por muito tempo antes de conseguir um negócio desses, né? Aqui não é nada do outro mundo, né? Aqui mesmo um cara que não tenha muito dinheiro, que não ganhe muito, né? Tem plenas condições de fazer um negócio desses, tá? Então, assim, eu não sei qual vai ser o preço do PlayStation 5, mas vamos supor, se for uns $400 ou alguma coisa do tipo assim, né? $400 aqui nos Estados Unidos seria equivalente a mais ou menos, né, umas 15 pizzas, né? Tá? Então, né, 15 pizzas é um dinheiro, mas se você realmente curte o negócio, come uma pizza a menos, né, de delivery por mês e em um ano você tem o dinheiro para você comprar, né, um PlayStation 5, né, no lançamento, né? Então, e facilita demais, né? Se eu quero ser, né, um youtuber, né? No Brasil, para você comprar uma câmera boa, para você, né, ter um computador que faça produção, esse tipo de coisa, normalmente só quem já é mais profissional da área ou algo do tipo assim que aproveita o recurso que tem, porque senão o cara não vai fazer isso daí, né? Aqui não, né? Eu quero uma câmera, eu compro uma câmera, qual o problema? Então, acho que essa é outra diferença, né? Dinheiro faz, né, você ter muito mais acesso, né, a realizar os seus sonhos e conseguir muito mais coisas do que no Brasil. Assim, a pergunta foi justamente para você chegar nesse ponto, né? Eu acho que, principalmente em Biúna, a gente tem muito essa imagem de que, por exemplo, o Domingo Nerd é um evento gratuito. As pessoas entram gratuitamente. Agora a cobrança que a gente faz é doação. Agora a gente cobra uma doação, a pessoa faz uma doação de leite, em eventos tem alimentação, e a gente distribui isso para instituições carentes, né? Mas a gente não cobra, porque são cidades carentes e as pessoas elas estão mais preocupadas em, eu não vou pagar por um evento, eu vou pagar pelo prato de comida que eu vou comer, né? E aí as pessoas elas vão porque é um evento gratuito. Né? Ou elas juntam aqueles R$60 para pagar uma van para ir numa Anime Friends, para ir numa BGS, para ir num evento maior. Né? Mas as pessoas, em Biúna, vou especificar assim, em Biúna, a gente tem muito essa limitação de pensamento. Hoje eu não estou mais morando em Biúna, mas quando eu morava lá, a gente tem muito essa limitação de, nossa, eu quero aquela coleção daquele mangá, mas como que eu vou comprar? Eu quero aquela coleção daquele livro, mas como que eu vou comprar? Aí se você compra, você tem que tirar um dinheiro que talvez era necessário para outra coisa, né? Por você querer. Eu tenho amigos que eles deixam de comprar livros físicos, que eles amam ler livros físicos, para ter o Kindle, porque eles querem ler, mas eles queriam físico. Mas o Kindle compensa mais porque é mais barato, né? Isso eu acho uma super realidade, assim, a gente tem que consumir, né? Cosplay, por exemplo. Cosplay, ele quer comprar roupa do cosplay, ele gasta o salário do mês, compra a roupa do cosplay, mas aí fica aquele mês inteirinho pesado, mas realizou aquele sonho de ter aquela roupa de cosplay, né?
Assim, essa muito realidade, assim, isso que você falou. Acho que, assim, você falou que eu queria que esboçasse aqui pra gente comparar, e principalmente com Ibiúna, que Ibiúna é uma cidade que não tem muito acesso a muita coisa, que as pessoas têm um custo de vida, caro, onde recebem pouco, né? E foi genial, assim. E algo que eu queria que você falasse, eu queria que você falasse pra gente sobre o seu livro. Eu tive a oportunidade de conhecer o seu livro quando eu estava no ensino médio, estava no último ano do ensino médio. E aí eu lembro que eu nunca tinha escrito na vida, eu escrevia assim, trechinhos, historinhas, né? Aí eu vi um livro assim, aí eu te vi uma vez só, e aí eu tava na lojinha da sua mãe, na papelaria, e aí eu vi o seu livro, a Liê tava com o seu livro, aí eu pensei assim, peraí, tem alguém escritor perto de mim? Aí eu pensei, como assim? Alguém que estava aqui em Biúna escreveu um livro e eu não escrevi um livro? E aí eu pensei, não, eu vou escrever um livro também. Aí a gente no nosso inconsciente, assim, a gente lembra de trechos de coisas que fizeram a gente escrever, mas assim, um dos trechos que eu lembro que me fizeram escrever foi o seu livro, que eu não tive oportunidade de ler, eu peguei esse emprestado da Lie, assim, mas aí ela, na época da escola, ela falou, não, preciso ler também. Aí eu devolvi para ela. E aí, mas esse foi um dos gatilhos que me levou para a escrita. E eu queria que você contasse o seu livro, por que você escreveu, do que se trata, e contasse um pouquinho pra gente. E se tem relação com a cultura mesmo, claro. Assim, como eu falei, eu escrevi a história em quadrinhos há muito tempo atrás, né? Então escrever é um negócio que eu sempre gostei de fazer, né, décadas. Desenhar também desenhava antigamente, né? Depois eu parei, né? Realmente assim, né? Eu não sou bom o suficiente no desenho para trabalhar com isso. Eu não tenho tempo suficiente para me dedicar, porque ficar bom no desenho é um negócio que dá muito trabalho. Então, desenho é um negócio que eu meio que larguei. Eu faço de vez em quando, né, mas é muito raro, né? Agora, escrever é algo que eu ainda consigo, né? Então, eu ainda escrevo, né, algumas coisas, a maioria eu não publico, ninguém sabe, né? Ainda faço quadrinhos para mim, fica aqui no meu arquivo, né? Então, escrever foi assim, já que escrevo mesmo, né? Escrevo, publico, né? Já está feito mesmo, faço isso por hobby, né? Uhum. Então foi meio isso, né? E sobre o que às vezes é meio complicado resumir um livro e todo o processo para isso daí, né? Mas se alguém joga videogame e jogou o PlayStation, quer dizer, o Persona 5, né? Eu acho que a ideia do meu livro é muito parecida com a do Persona 5. Tá? Quando saiu o Persona 5, né, eu joguei e falei, nossa, né, se eu tivesse lançado meu livro depois, iam falar que era plágio. Né? Tá? Porque é a ideia de que, né, o sistema da justiça não funciona, né, para muitas coisas. Né? E isso, né, eu passei na minha vida também, né, eu não vou entrar muito em detalhes disso daí, mas você tem muitas injustiças que acontecem, né, no Brasil, e você não tem escapatória, né? Se você apelar para a autoridade, não acontece nada, se você vai na justiça, não acontece nada, né? Então, se você vê o Persona 5, ele é mais ou menos isso, é um grupo de adolescentes que está desiludido, porque todo mundo que era para ajudar eles, em vez de ajudar, prejudica, né? Os professores, os políticos, né? Todas as figuras de autoridade que deveriam estar para ajudar, né? Então, foi um pouco isso, essa sensação que me levou, né, ao livro, né? Então é um cara, né, a história de um cara que ele perdeu tudo na vida, né? E ele falou, né, eu quero ter uma vida que sirva para alguma coisa, né? Mesmo que os meus caminhos sejam muito ruins, né? Então, aquele negócio, às vezes você faz, né, a coisa certa pelos meios errados. Então o personagem não é um herói, né? Ele seria meio um justiceiro, coisa do tipo assim, né? O justiceiro dos quadrinhos. Ele passou por uma situação muito ruim e decidiu fazer justiça com as próprias mãos, né? E ele busca, através de fóruns da internet, esse tipo de coisa, ver histórias de pessoas que foram injustiçadas de alguma maneira, né? E que ficaram nessa injustiça, né? E ele vai tentar fazer justiça por essas pessoas, né? E isso vai crescendo, entendeu? Vai espalhando, ele vai ganhando fama na internet, como, opa, tem alguém, entendeu? Que está fazendo justiça pela gente, né? E depois ele vai acabar sendo perseguido por conta disso, né? E basicamente é essa história, né? De alguém
inconformado com o mundo, né, onde a injustiça prevalece e as pessoas se sentem cada vez mais sem ter para onde recorrer. Né? Que legal. Qual é o título do livro? Yin Yang, por causa realmente do símbolo oriental Yin Yang, que eu acho que é bem isso, né? Não é nem o bem nem o mal, é as coisas juntas, né? Parte do livro é isso, né? O pessoal leu e falou, nossa, o cara fez tanta coisa ruim, né? O cara foi tão cruel, o cara, né? Mas não dá para dizer que ele está errado, né? 100%, né? Quando ele faz tanta crueldade, né? Para fazer algum negócio que, né, deveria ter sido feito pelos outros, mas já que não tem os outros, né? Sobrou, né? Sobrou para quem é louco o suficiente, né? Para desafiar tudo isso daí. Né? Muito legal, assim, gostei muito, eu não sabia disso, porque eu gosto muito da linha do Persona, né? Eu comecei a acompanhar no 3. Lembro que eu tinha o PlayStation 2, e aí no PlayStation 2 tinha o Persona 3, e aí eu jogava o Persona 3, eu gostava muito, assim, eu gostava muito da animação, né? Eu gosto muito eu gosto muito da animação, dos efeitos, né? E aquela ideia da persona, né? Da pessoa que ele usa e controla, acho muito legal. E aí, foi muita coincidência que eu tô assistindo agora o anime do Persona 5, né? E aí, mas tem que jogar o anime. Né? Eu tô assistindo o anime e ele é muito legal mesmo. Tive a oportunidade de jogar, mas é muito bom. E ele tem esse senso de justiça, né? Vamos fazer justiça, ninguém faz, a gente faz, né? E muito legal. Nossa, não sabia dessa do seu livro, achei excepcional. Eu gosto muito mesmo, assim, do Persona. Acho que ele veio assim pra vida, o anime, por causa das filosofias do anime, que ele prega, as ideias. Eu jogo desde a época do Shin Megami Tensei, né? Porque o Persona, né, foi um spin-off do Shin Megami Tensei, né? E eu acho que assim, a evolução que teve ao longo do tempo, do Shin Megami Tensei, Persona, até o Persona 5, é impressionante. Eu acho que o Persona 5, ele é um dos melhores jogos da minha vida, assim, meus jogos preferidos, né? Mesmo com todos os problemas que são bem o yin yang mesmo, né? Os personagens também não são heróis, os personagens também são problemáticos, né? Então a gente vê às vezes algumas críticas em relação ao Persona 5, tal personagem, ele é muito machista, ou ele é homofóbico, né? Mas isso é muito real, né? As pessoas são assim, né? E todos os personagens, mesmo os heróis, eles são problemáticos de alguma forma, de jeitos diferentes, né? Mas eles são problemáticos. Isso dá uma profundidade no Persona 5 que é muito grande, né? E aí o Persona 3 foi muito bacana, eu acho que eles começaram a integrar bem as coisas. O Persona 4, ele teve muito negócio da autoestima, né? De você aceitar quem você é, entender, de você apreciar a si mesmo, mesmo com seus defeitos, você, né, abraçar, né, o seu lado ruim, não só o seu lado bom, né? E daí chegou o Persona 5 e falou, não, agora a gente vai colocar isso para mudar o mundo, né? Legal, muito legal. Nunca vi. O Persona 4 eu joguei, eu lembro que eu joguei, mas faz muito tempo, né? Eu tive a oportunidade de assistir o anime também, que o anime é muito bom. Os animes, eles... mas eu não sei se isso é só impressão minha, mas eu sinto que os animes, se você não joga, você perde muita essência de muita coisa. Né? No caso do Persona 5, saiu agora o Royal, né? Que é a versão expandida, né? O Royal, assim, o Persona 5 normal já era fantástico, né? A expansão é realmente incrível, né? O pessoal fala, é um dos melhores vilões da história, provavelmente, né? É o vilão que colocaram no Persona 5 Royal. É muito, muito bacana o que eles fizeram, né? Não sei se você jogou, eu não lembro o nome. Tem um jogo que usam as mesmas criaturas dos personagens, só que é um policial. Eu não lembro o nome. Não sei se você já jogou, você conhece. Se são as mesmas criaturas, deve ser algum dos Shin Megami Tensei, né? Porque as criaturas são as mesmas, né? É que tem tanto Shin Megami Tensei que eu... né? Mas o Persona é a linha que assim... Uma coisa legal do Persona, né, que eles misturam todos os contextos. Você tem o 3, aí você tem o 4, e no 4 tem o personagem do 3, e junta uma linha temporal, isso é muito legal. É a mesma sensação de quando eu joguei Final Fantasy. Final Fantasy é a mesma linha, assim, todos são continuação do outro de outra maneira. Né? Mas muito legal. Você costuma ler mangás? Eu quase não...
eu quase não leio mais mangá hoje em dia, tá? O único mangá que eu realmente ainda acompanho é o Hajime no Ippo, né? Porque é um mangá da minha época, né? Hajime no Ippo é um mangá de boxe, né? É um mangá que já é publicado acho que há mais de 30 anos. Eu acho um mangá realmente sensacional. Ele é mais do que um mangá sobre boxe, é um mangá sobre a vida, né? Eu acho que a filosofia de vida que tem dentro, né, do Hajime no Ippo é realmente sensacional. E como faz tanto tempo que existe, ele vem acompanhando a nossa vida, né? Já são nossos amigos, né, de velha data, os personagens, esse tipo de coisa, né? Então, é o único mangá que eu ainda acompanho. De vez em quando eu leio alguma coisa ou outra, né? Quando eu vejo alguma coisa que parece chamar minha atenção, né? Mas, de maneira geral, né, eu leio pouco mangá. E acho que um dos problemas já para mim não faz muito sentido ler muita coisa de shonen, né? Mais para adolescente, né? Que é a grande maioria do que tem, né, de mangá por aí. Então, eu não li o mangá, mas eu assisti o anime do Boku no Hero Academia. Eu me divirto, não sei o quê, mas não é aquele negócio que fala, nossa, é para mim, né? É geração, né? Porque esse anime é pra você, Hajime no Ippo, né? O nome. O que esse mangá é pra você é o que Naruto é pra minha geração, né? Naruto pra minha geração eles acompanharam a infância do Naruto, cresceram com o Naruto, acompanhando o Naruto, assistindo o Boruto, né? Esse anime eu acho que o Naruto é muito pra gente, assim, isso, né? Que a gente acompanhou desde que entra na televisão, na TV Globo não, né? SBT, a gente acompanhava, muito legal. Muito legal. Boku no Hero, vamos falar de Boku no Hero, já que você começou, nessa geração hoje que assiste Boku no Hero, assim, que você falou, que não é pra você, mas você assistiu, né? O que você achou, assim, da essência do Boku? Assim? Eu acho muito bom, né? Mas é para esse público shonen mesmo, né? Tá. As fórmulas são parecidas, né? Os personagens seguem mais ou menos uns padrões parecidos, né? A grande diferença é que eles pegaram uma influência mais ocidental, né? Até super-heróis, né? Quadrinhos. Então eles misturaram um pouco isso daí, né? Mas na essência, né? É a mesma coisa, né? Então hoje em dia eu busco normalmente coisas mais adultas, né? Mais shonen, mais seinen, mas já é mais difícil de encontrar, né? Sim. É o que eu queria te perguntar, muito, assim. Eu nunca perguntei pra ninguém, mas eu queria muito saber. Minha geração, eu não sei, mas eu vejo que a gente não assiste ou lê, ou curte ou gosta, por exemplo, de Senhor dos Anéis. Mas acho que a sua geração é Senhor dos Anéis, né? Eu queria saber, assim, por que você acha, né? Eu entendo que é uma linha temporal, de que já foi, né? Mas Senhor dos Anéis é algo que ainda é famoso, é algo que as pessoas acompanham, né? Mas para você, essa visão, assim, de como que você acha que a gente poderia incluir, você acha que seria necessário de alguma maneira, a gente incluir essas obras incríveis que a gente tem de antigamente, hoje na essência das pessoas, no mundo nerd de hoje? Ou você acha que isso aí vai morrer, vai ir com a geração que estava, nunca vai vir mais? Porque, para mim, eu tenho uma visão assim, o RPG da sua época, da época do Chris, vem de Senhor dos Anéis, vem de Caverna do Dragão, né? O que é para você? Você acha que isso vai morrer um dia, que isso vai passar, que a geração de hoje ainda vai manter ou não? Porque eu vejo isso muito morrendo. Eu não li Senhor dos Anéis, eu assisti os filmes, mas eu não li. Eu acho que a minha geração ela tá perdendo muito essa cultura nerd de Senhor dos Anéis, de Caverna do Dragão, acho que a gente está deixando isso para lá. Tá. Então, vamos lá. Isso tem uma história aí, né? Eu falei dos nerds da minha época, eu falei dos nerds da sua época, né? O Senhor dos Anéis está no meio disso daí, tá? Né? Então, eu acho que o Senhor dos Anéis, ele é reverenciado não pela minha geração e não pela geração de vocês, é pela geração que ficou no meio aí, tá? Então eu falei, né? Eu fui um dos caras que levei, né, Senhor dos Anéis aí, né, para Ibiúna, emprestava os livros, né? Grande parte do pessoal que começou nesse Senhor dos Anéis foi, né, através dos meus livros, né? Só que é o seguinte, o Senhor dos Anéis, ele faz parte de um gênero que é o gênero de literatura de fantasia medieval, tá?
para quem curte esse gênero, né, o Tolkien ele é a referência, foi a base de muita coisa que aconteceu. Então, né, você tem que conhecer porque é esse o fundamento, né? Então, quando você conhece alguma coisa, você tem que saber de onde que veio essa base, né? Então, sei lá, para quem é fã do Star Wars, acho que ele tem que saber a jornada do herói, porque a base da, né, história do Star Wars é a jornada do herói, né? Então, acho que a gente tinha essa coisa, ó, para você entender, né, o que é esse gênero de literatura, começa pelo Senhor dos Anéis, porque essa é a fundação, tá? Só que a minha geração, como eu falei, era uma geração que ele tinha uma paixão muito grande por coisas incomuns, né? Então, pra gente, o Senhor dos Anéis era só o começo da história, tá? Então, se você perguntar, vai para mim, eu posso já falar pelo Itiro também, porque eu sei que é a mesma coisa, né? Nem eu, nem o Itiro colocam o Senhor dos Anéis como Nossa Senhora, entendeu? É esse suprassumo da literatura, né, de fantasia medieval. É bom, né? Mas é a melhor coisa que existe, né? Assim, nossa, endeusado? Não, tem um monte de outras coisas que são mais legais, tá? Tem coisas que eu prefiro muito mais do que o Senhor dos Anéis, né? Mas é só para quem foi, né, muito a fundo de conhecer uma variedade grande, né, desse gênero, porque a maioria do pessoal, né, aí ainda conhece só o que ficou popular, né, que essa é uma outra diferença aí da minha época. Da minha época, a popularidade não interessava, né, nada do que a gente fazia era popular, né, tá? Então a gente conhecia de tudo, né, seja bom, ruim, conhecido, desconhecido, a gente lia de tudo, né. O pessoal de hoje em dia, quando se interessa, é porque ficou popular de alguma maneira. Então, né, o Game of Thrones, né? Depois que o Game of Thrones ficou popular, todo mundo conhece, né, o George Martin. Antes disso, ninguém, né? Depois de Witcher ficar popular, né, todo mundo conhece o Witcher agora, mas, né, precisou ter alguma coisa que tornasse, né, isso daí popular de alguma maneira, seja um videogame, seja um filme, né, seja uma série, para daí o pessoal, né, conhecer aquilo, né? Sem esse empurrão da popularidade, né, a gente não vê nenhuma obra ficando popular por si só, né? Então, o meu autor preferido, né, que é o Roger Sellers, né, ele foi um dos mentores do George Martin, né? Foi um dos caras que ajudou o George Martin quando estava no começo da carreira dele, né? Só que praticamente ninguém conhece, né, no Brasil, né? Tá, é um cara super premiado. Achei muito legal. Então, acho que tem um pouco disso. Justamente essa coisa do nerd ser, que você falou, inclusive, é a gente buscar o desconhecido, né? A gente não vai acompanhar só aquele popular, porque aquele popular é o que todo mundo vai ver, né? E aí a gente vai atrás daquilo que as pessoas não conhecem, não vão atrás. Eu achei muito legal essa definição que você deu de o nerd é aquela pessoa que vai atrás do que é desconhecido, do que é diferente, do que as pessoas não vão, né? Achei muito legal isso, e você falou também do que o Senhor dos Anéis para você não é aquilo igual, porque você foi atrás do desconhecido, né? A gente não tinha o que acontecia, né, na minha época, assim, os nerds, eles eram os caras à margem da sociedade, né? Então a sociedade estava de um lado e os nerds estavam do outro lado, né? Tudo que a gente curtia era mal visto pela sociedade, né? O cara gosta de tecnologia, fica no computador, o cara é antissocial, o cara é hacker, né? O cara gosta de quadrinhos, o cara é imaturo, o cara não cresce, né? 20 anos gosta de quadrinhos. O cara gosta de videogame, o cara é violento, gosta de ficar dando tiro. O cara gosta de RPG, o cara é satanista, o cara escapa da realidade, né? Era tudo assim, né? Então, pra gente, a sociedade não era referência. Eu acho que essa é uma diferença muito grande da filosofia dos nerds da minha época para a época de vocês, entendeu? Como a gente vivia à margem da sociedade, né? Todo esse negócio de popularidade, vai que nem a discussão que teve na live do Christian, entendeu? Sobre o The Last of Us, né? O pessoal que é contra, que é a favor, que vai no Metacritic, não sei o quê. Para minha geração, isso não faz a menor diferença, tá? Tipo, faz uma experiência, vai lá no Metacritic e pesquisa, né, os filmes de nerd da minha época, né? Goonies, Lady Hawk, né? Streets of Fire, mesmo o Senhor dos Anéis, né? Vê quantos reviews tem lá dos usuários, mesmo o Senhor dos Anéis compara com The Last of Us, né? Assim, acho que é 1%, né? Tá?
a gente não se preocupa, né? O pessoal fala, nossa, né, esse negócio que você gosta aí é nota 5. A gente fala, meu, dane-se, o que você acha que é nota 5 ou não? Ah, mas ninguém gosta disso daí, meu, dane-se, né? A gente não era, né, nesse sentido, tá? Então, eu vou dar um exemplo para você ver, né, como é que eram as coisas. Tem um sistema de RPG que eu gosto muito, né, e aí eu comprava os livros dos Estados Unidos, né, já que não tinha do Brasil, e aí um dia eu recebo um e-mail do criador do RPG, né, daqui dos Estados Unidos, né, você deve dar, né, eu vi que você comprou, né, as coisas aqui da gente, você é do Brasil, né, é legal ver que tem gente aí no Brasil jogando isso daí, tem mais um cara que eu sei do Brasil aí, que também, né, joga esse negócio, estou mandando contato para você, né, vai que, né, vocês, né, e aí ele me manda o contato, e quem quer esse contato? O Ichiro. Né? Porque é isso, até de acordo com o criador, né, do RPG, as duas únicas pessoas, né, entendeu, que ele sabia que tinha no Brasil que jogava isso, era eu e o Ichiro, né, tá? Então, se fosse por popularidade, por nota, esse tipo de coisa, não acontecia, né, mas era justamente esse tipo de coisa que unia a gente, tá? Eu falo, meu, né, o único cara, né, eu já conheci o Ichiro, não foi por causa disso que a gente se conheceu, né, mas é isso, o único cara com quem eu tenho para conversar um negócio desses, né, é o Ichiro, né, porque ninguém mais, né, assim como era com o Senhor dos Anéis do começo, assim como era com tanta coisa, né, então, eu sempre lembro uma frase de um amigo meu que ele falava, né, é uma bosta, mas é bom, né, era essa meio que a mentalidade, né? Nenhuma das coisas que a gente gostava era sucesso, né? Mesmo Star Wars não foi sucesso, né, no primeiro, só daí, né? Depois o pessoal descobriu e começou a, né, ganhar dinheiro com isso, mas Blade Runner não foi sucesso, Goonies não foi sucesso, Lady Rock não foi sucesso, né? Tantas outras coisas aí, né? Ele foi naquele nicho dos nerds que o pessoal falava, meu, eu gosto, né? Se o resto da sociedade gosta ou não gosta, né? Para mim não faz a menor diferença, né? Então a gente vivia realmente completamente desligado, né, da sociedade nesse mundo dos nerds, né? Que era um grupo muito pequeno também, né? Tinha isso, né? Coitado do Christian, que eu tô meio que falando mal dele aí, né? Mas ele falou, né, lá na live dele sobre o nerd tóxico, né, os nerds de 40 anos que ficam indo no Metacritic, eu dei risada comigo mesmo, né? Eu falei, meu, acho que se pegar 100% dos nerds de 40 anos, entendeu? E for fazer no Metacritic, não dá nem cócega, porque a gente é um grupo muito pequeno, né? A quantidade de nerds... Pensando assim. Então é legal. Assim, né? Legal. Eu acho que hoje a gente tem as mídias sociais, né, que todo mundo tem acesso, todo mundo consegue colocar a sua opinião, todo mundo quer ser crítico de tudo, né? E aí, eu acho que isso que faz com que muitos da geração de hoje, eles deixam de ver coisas e atrás de coisas, os nerds, eu digo, por causa do senso público das redes sociais. Eu tenho muito esse pensamento de que eu vou atrás daquilo porque eu quero ver o que eu acho daquilo, né? Por exemplo, Persona, né? Porque eu comecei a ir atrás, as pessoas falavam, nota aquele joguinho que você tem que... muita estratégia e as lutas aquele momento épicos, mas é muita estratégia. Você pensa muito, depois você vai na estratégia, né? E as pessoas falam, isso é chato, né? Eu gosto de jogo de luta. Aí eu pensava, não, mas eu quero descobrir. Aí eu fui, comprei, consumi e adorei, né? Eu acho que as pessoas, elas têm muito essa de, as pessoas vão lá nas redes sociais, aí elas vão ver o senso público de todo mundo, e quando elas veem que as pessoas não gostam, elas nem consomem. E às vezes ela podia estar gostando daquilo, né? Aí algo que nem é tão bom, vira muito bom, se torna incrível, né? E tem coisas muito melhores, por exemplo, Game of Thrones, né? Assisti tudo, né? Tenho minhas críticas, mas tem muita coisa melhor que eu gosto muito mais do que Game of Thrones, igual você falou sobre Senhor dos Anéis. Porque Game of Thrones, pra mim, é aquilo que todo mundo conhece e foi. Mas tem coisa melhor, que eu gosto mais, né? Eu acho que as pessoas, elas deixam de consumir, os nerds deixam de consumir por causa do senso público das pessoas que eles vão lá atrás. Eles não gostaram, todo mundo criticando. Mas, daí? Ou as notas que você falou. As pessoas criticam a nota, colocam nota 5. E aí você deixa de consumir por causa da nota. Mas a sua nota e a sua opinião, e o seu senso, né? Então, pra gente, né?
porque era da minha época, a gente não tinha nem como fazer isso, entendeu? Né? Então, por exemplo, o Nova, né, super-herói. Eu acho que demorei uns 10 anos até encontrar alguém que eu pudesse conversar sobre o Nova, porque ninguém conhecia. Né? Então, que referência que eu vou ter, entendeu, da opinião dos outros, né? Sim, né? É isso, né? E com isso a gente conhecia muita coisa, a gente tinha muito mais referência, né? Então, acompanhei, né, agora há pouco, né, esse negócio da representatividade dos quadrinhos, né? E eu fiquei pensando, nossa, tem tanta coisa, né, da minha época, eu não sei como é que tá hoje em dia, né? Mas se for pegar, né, esse público LGBT que vocês comentaram, né, ou os negros, mulheres, né, quando o Fábio comentou que, né, um personagem que ele dá como exemplo é a Tempestade, né, vai começar a conhecer a Tempestade quando ela não era Tempestade, ela era Centelha, esse era o nome dela, né, no Brasil, publicado pela RGE, né. E aí eu pensei, nossa, tem um personagem, por exemplo, como a Dart, né, que é uma das personagens principais do Esquadrão Atari. Só que provavelmente vocês nunca ouviram falar de Esquadrão Atari, vocês nunca leram isso, entendeu? Mas ela é uma personagem, né, até visualmente lembra, né, a Tempestade, porque ela é negra, com cabelo branco, né, e ela é uma engenheira eletrônica, né, artista marcial, né, e se você pesquisar Esquadrão Atari, você vê que ela aparece bem na frente, assim, da equipe, então ela é meio que protagonista, né, da equipe, só que quase ninguém conhece, né, hoje em dia, né, do pessoal gay, né, teve Estrela Polar, né, da Tropa Alfa, por exemplo, da minha época, né, que desde o começo a gente sabia, né, que ele era homossexual, não tiraram ele do armário por um tempo, a gente sabia, né, qualquer um que lesse, né, sabia, né, teve depois, acho que o Midnighter e o Apollo, né, entre o pessoal mais das lésbicas, eu sei que o pessoal gostava muito de Strangers in Paradise, que é excelente, Love and Rocket, né, então tem bastante coisa, né? Não vou, talvez muito menos do que deveria, né? Mas na minha época eu lembro, né, de coisas que existiam, né? Mesmo, né, não tendo pesquisado tanto assim, né? Só dele falou, nossa, existe, né? Bastante coisa. Eu não sei o que estão fazendo com essas coisas hoje em dia, né? Eu não estou acompanhando, não estou atualizado, né? Mas tem material muito bom aí, né? Para aproveitar, né? Personagens bons, histórias bacanas, né? Que, né, vale a pena. Então, né, no mínimo, acho que Strangers in Paradise é sensacional, né, ganhou muitos prêmios, esse tipo de coisa, é muito mais realista, né, acho excelente, né, se o pessoal não conhece, acho que seria no mínimo esse para conhecer um pouquinho, né. Achei interessante você falar disso, assim, pensando por esse ponto de vista, mas eu percebo que, por exemplo, eu vejo que tem muita diversidade nos quadrinhos, muito, demais, né? Não sou de acompanhar quadrinhos, já fui um dia, mas hoje eu, depois de um tempo, eu comecei a acompanhar mais mangás do que quadrinhos, porque eu desenhava mangá, e aí eu queria referência, e eu comecei a consumir mangá por isso. Mas eu vejo, assim, que a mídia, as mídias que divulgam isso, que propagam, os personagens que elas divulgam não são aquela minoria que está na margem, né? Não são as minorias, não são os personagens gays ou os negros, os personagens que eles divulgam que você conhece mais são personagens, Superman, Mulher Maravilha, são mulheres brancas, homens brancos, ou, né, mas tem, né, eu acho que não dá para negar, não tem, né, tem, mas eu vejo que o que é divulgado, que a gente vai atrás, que as pessoas tendem a falar, a assimilar, a comparar, são aqueles personagens que são a maioria, né, que são a grande maioria. Né? Mas a gente volta no negócio da popularidade, né? Se o pessoal não correr atrás, né, fica só, né, naquele universo, né? Então, os nerds hoje em dia teriam que ir mais a fundo, entendeu? Né? Para, né, ver que existe, né? Porque se você ficar só no que é conhecido, no que todo mundo fala, que não é popular, que tem nota alta, realmente, né, você fica muito limitado, né? Uma super limitação. Muito legal mesmo. Nossa, eu vou sair daqui até refletindo sobre isso, que eu não pensei assim. Né? Muito legal. E temos poucos minutos, temos 14 minutinhos aí. Né? Para mim é pouco, o Instagram de muita gente. Mas eu queria que você falasse agora, a gente não falou muito, né, sobre o RPG em Biúna. Né? Eu não sei como começou, não sei onde veio. Eu sei que o primeiro RPG que eu joguei, estava com 14 anos, se eu não me engano. Foi meu primeiro mestre foi o Christian, aí ele mestrou uma história de RPG,
que eu saí triste, porque eu super achei super nada a ver, o que é isso? Né? E eu me senti super mal, porque depois com o tempo eu comecei a gostar de RPG. Eu jogava RPG, eu comecei até a mestrar minhas campanhas, só que minhas campanhas eram assim. A gente joga o dadinho, não segue regra nenhuma e vai. E aí, né? Mas aí o Cris mestrou, e aí depois de um tempo eu tive mais intimidade com o Cris, né? Hoje o Cris, a gente está numa equipe do Dengue, a gente tem mais intimidade. O Cris me falou que aquela foi a pior campanha dele. Aí eu, ai, que bom que não foi, não foi tanto assim. Aí ele falou que aquela foi a pior campanha dele, que foi a primeira que eu joguei. Né? Mas RPG, assim, é uma coisa que eu tô apaixonado, né? Eu gosto demais. Tá rolando uma mesa de RPG com o Cris, o grupo que tá jogando agora lá no Discord. Mas o que foi o RPG em Biúna para você no começo? Como que isso iniciou? Como que as pessoas começaram a iniciar? Quer que você conte um pouquinho desse RPG em Biúna, para que a gente quer espalhar esse vídeo em Biúna, né? Para que o pessoal entenda um pouquinho como que chegou lá. Tá, então, né, eu, como falei, fazia essa ponte entre São Paulo e Biúna, né? E aí eu fiz amizade com o pessoal em São Paulo que jogava RPG, né? Jogava D&D, né, acho que era D&D primeira edição, alguma coisa tipo assim, né? E eu fui lá, gostei, né, desse negócio de RPG, e quando eu voltei para Biúna, eu falei, eu quero ver se eu consigo o pessoal aqui para jogar esse negócio, né? Só que para começar, ninguém na cidade sabia, né, o que era esse tal de RPG, né? Segundo, material de RPG era extremamente raro, né? Então, conseguir livros, conseguir dados, conseguir miniaturas, qualquer coisa de RPG era muito difícil naquela época, né? Lembra que isso foi antes da abertura de mercado do Brasil, né? Então, tudo que era do exterior era muito difícil, né? Então, muitas vezes o que tinha de material, porque alguém tinha ido para o exterior, trouxe, né, o material, e um tirou a cópia, xerox do xerox, e ia rodando com todo mundo, né? Então, eu voltei, né, para Ibiúna, mas eu não tinha material nenhum, né, para jogar, eu não tinha livro, eu não tinha dados, eu não tinha miniatura, eu não tinha nada, né? Eu falei, bom, né, a gente consegue dados, pelo menos dados normais, né, de 6 lados, né, improvisa, né, e eu vou tentar usar o que eu lembro um pouquinho, né, do D&D para inventar um sistema aqui que a gente consiga jogar, né. Só que se eu tentar jogar D&D aqui, piorou, né, porque aí que o pessoal não conhece mesmo, né. Aí eu tentei fazer um negócio que o pessoal conseguia encontrar alguém, né, que gostava, e aí foi o Paulo, né, Paulo Henrique de Moraes, que era meu vizinho na época, né, gostava de história em quadrinhos, né, gostava especialmente de coisas como X-Men, né. Eu falei, bom, vou inventar um, né, RPG de X-Men, né, baseado num pouco que eu lembro do sistema do D&D. Então era uma bagunça completa, né. E aí foi ele, né, o irmão dele, né, o meu irmão, né, e foi assim que a gente começou, né, com, né, esse improviso, né. Como o pessoal gostou, daí, né, falei, bom, tem que conseguir algo melhor, né, aí eu consegui emprestado do Márcio Alexandre os livros do D&D, né, o livro do jogador, livro do mestre. Como eu falei, né, era muito difícil conseguir esses livros, eram muito caros, e aí eu levei para a Ibiúna, minha mãe falou, mas a gente não vai tirar xerox do livro do Márcio, porque, né, vai acabar destruindo o livro dele, tirando do xerox, né, eu não quero estragar o livro dele, né. E aí ficou eu e minha mãe copiando, né, os 2 livros na mão, no caderno, tá? Então a gente copiou os 2 livros inteiros, né, sendo minha mãe nem sabe inglês, né, e eu mal sabia inglês na época, então copiando 2 livros, né, inteiros em inglês na mão, e foi isso que a gente teve de material por muito tempo, né, para mestrar, né, os livros que eu e minha mãe copiamos na mão, né. Também existia um negócio que era o compêndio dos monstros, esse eu não consegui, né, era muito difícil conseguir esse material. O que eu usava como meu compêndio dos monstros era a coleção que eu tinha do Conan, né, porque o Conan enfrenta um monte de monstros, né, mais enciclopédias que eu tinha sobre mitologia, esse tipo de coisa, e eu ia criando com base nisso, né. E por muito tempo foi assim que a gente jogou, né. Até que as coisas foram melhorando, entendeu? Que alguém conseguiu comprar um livro, entendeu? Então, né, eu jogava principalmente como, né, mago, comprei o livro dos magos, né, daí o outro que o Paulo gostava de jogar com os anões, comprou o livro dos anões, né, tendo convenções de RPG a gente conseguia comprar dados, e assim foi indo, e aí, aos poucos algumas outras pessoas foram, né,
conhecendo, alguns chegavam, alguns ficavam, alguns iam embora, né? Aí o Bene entrou nessa também, ajudou bastante a divulgar na época. E aí depois eu não sei muito bem, né, o que o pessoal fez aí, acho que foi muito o Paulo que deu continuidade a partir desse ponto aí em Biúna, né? Que legal! Mas Nossa, foi... muito bom. Muito legal saber dessa história. Muito legal, assim, porque isso me fez, assim, ter uma visão até maior. Tipo, hoje eu faço parte do Domingo Nerd, hoje eu lidero uma equipe muito legal, um pessoal muito legal, não esperava que eu estaria fazendo isso hoje no Domingo Nerd, né? E ele começou com RPG em Biúna. E isso me fez entender agora de onde surgiu o Domingo Nerd, porque o Domingo Nerd surgiu disso, surgiu aí o grupinho que jogava RPG, chegou a jogar RPG com você, e o Chris criou a ideia do RPG em Biúna, e aí foi o primeiro grupinho de nerds que era assim, para divulgar mesmo para todo lugar. E aí o RPG em Biúna virou o Domingo Nerd, e aí o Domingo Nerd cresceu, e hoje a gente é um evento, digo, grande para Biúna. Acho que eu penso grande porque no último evento a gente teve, se eu não me engano, 380 pessoas, e tirar 380 pessoas de Biúna da sua casa para ir numa escola, para ver nerd, para acompanhar a cultura nerd, eu acho que assim, é bárbaro, assim, né? imagina para mim, né? Que não tinha nenhum, né? Né? Para mim é muito louco pensar que 30 anos depois, mais ou menos, entendeu? Ia estar você aí, o Christian, fazendo uma coisa dessas, né? Tirar 300 pessoas de casa para jogar RPG. Né? Uma luta conseguir um, né? E assim, eu queria, assim, a gente tem pouco tempo, eu queria que a gente fechasse com você, contando para o pessoal, né? Não sei qual é a sua visão sobre isso, o que você pensa sobre, mas eu vi que você tem uma opinião muito bem formada sobre tudo isso e achei muito legal. E a gente quer, cada vez mais, trazer público nerd de LTM. Só que a gente não quer só o público nerd, a gente está trazendo muita coisa para dentro do evento, para que as pessoas vejam o Domingo Nerd como um evento cultural. Né? Um evento cultural para cultura no geral. Né? Inclusive, a gente vai ter uma drag no próximo evento, a gente vai ter uma editora de livros. Essa editora ela é uma editora brasileira que publica tudo, ela publica só livros de cultura nerd, ou livros de mitologia, fantasia. A gente quer trazer um evento cultural para a nossa cidade de Biúna. E por que você acha, né, assim, quero que você fale algo que chame as pessoas mesmo, para que elas entendam que ser nerd é algo positivo. Meus pais, por exemplo, meus pais são bem cristãos, eles viam antigamente, antes de eu começar a consumir tudo isso, é coisa do demônio. Né? Que eu citei, né? Tem pessoas que ainda pensam assim, infelizmente, né? Mas o que o nerd, o que a cultura nerd, o que o consumo disso, o que o consumo toda essa arte, né? Eu acho que a arte é uma palavra legal pra gente usar. O que o consumo de toda essa arte faz bem pra gente, jogar RPG, consumir a cultura nerd. Às vezes a pessoa é nerd e nem percebe, ela consome anime, mangá, ela não percebe. Por que consumir isso é positivo? Por que isso é positivo, né? Alimenta um pouquinho para as pessoas o lado positivo de tudo isso. Ok, eu vou falar algo que é muito mais da perspectiva dos nerds da minha geração, tá? Porque essa é a minha perspectiva mesmo, e acho que vai soar até como uma espécie de manifesto, né? Talvez pessoas da geração atual não gostem de algumas coisas que eu vou falar aqui, todo mundo está livre para concordar ou não concordar, mas é muito do que a minha geração, eu acho que viveu, que pensa, né? Então, como eu falei, a gente foi uma geração de nerd à parte da sociedade, a gente realmente, né, era muito excluído, né? A gente não existia, né? E isso que você falou aí, né, do satanismo, coisa tipo, era isso, satanismo, violência antissocial, tudo que era ruim era a gente. Né? A gente era os bode expiatório de tudo que tinha de errado, né, na sociedade, né? Tá? Por muito tempo a gente foi assim, né? E você olha a realidade que você tem hoje em dia, né? Se tecnologia não é um negócio de gente antissocial que nunca vai para frente ou algo do tipo, hoje em dia as principais carreiras que existem é tecnologia, né? Se quadrinhos era um negócio de criança hoje em dia, né? Todo mundo, né, sabe que é Capitão América, quem é Batman assiste, é campeão de bilheteria, os filmes, né, o pessoal sabe quem é Thanos, né, se o pessoal, né, tinha quase pavor quando eu falava de um negócio que nem Esquadrão Atari hoje em dia todo mundo conhece Guardiões da Galáxia, que seria meio a versão atual do Esquadrão Atari, né,
se videogame era um negócio tão desconhecido. Hoje em dia, o pessoal é profissional, né, nessa área, né? Então, eu falei, tipo, um manifesto pode até parecer arrogante e prepotente o que eu vou falar, entendeu? Mas eu acho que está muito claro, entendeu? Que em um período de mais ou menos uns 30 anos, a gente mudou, tá? Não estou dizendo que fui eu, né, que foi o Itiro, que foi... Mas esse pequeno grupo, né, de excluídos da sociedade, em 30 anos a gente mudou a sociedade, né? De ser os excluídos da sociedade, né, para hoje em dia a sociedade estar debaixo, né, da nossa cultura nerd, computador, quadrinhos, né, tá todo mundo dentro dessa. Quem não usa computador hoje em dia, né? Tá? Então, né, eu acho que isso é um exemplo praticamente único, né, na história. Eu, pelo menos, acho difícil encontrar um outro grupo que tenha conseguido virar o jogo na sociedade que nem a gente conseguiu virar, né, tá? De ser os excluídos para 30 anos depois ser a referência, né? De ser os caras que estavam lá embaixo na sociedade e hoje a gente sente o cara que está no topo, né? Se você for olhar os nerds da minha época, os nerds mesmo, né, tá? E ver a vida dos caras ou algo do tipo assim, não vou dizer que todo mundo é bem sucedido em tudo, mas a média está muito acima, né, dos outros, né? Então a gente mudou o mundo, a gente mudou, né, a gente mesmo, a gente fugindo do que a sociedade fala pra gente, fazendo as coisas do nosso jeito, né, a gente conseguiu fazer as coisas, tá? Então, uma coisa que eu falo hoje em dia, como a comunidade nerd está mais integrada na sociedade, às vezes parece que agora a comunidade nerd está querendo seguir as regras da sociedade, fazer o que a sociedade está falando para elas fazerem, né? Isso é o oposto da gente, né? A gente não. A sociedade falando fazer isso, vão fazer o oposto, né? Porque eles, né, são o outro lado da moeda, né? Então, a gente conseguiu mudar o mundo, né? E isso eu acho que é uma experiência que vale para qualquer um, né? O que a gente fez, né, de diferente? Acho que vale a pena a geração atual voltar um pouquinho, né, no tempo, né, estudar um pouco da história, né, que meio que se perdeu dos nerds aí. E o que esse pessoal fez, né, para conseguir mudar, né? Porque eu vejo vocês lutando por várias causas, né? Por exemplo, LGBT. Quanto tempo que, né, o pessoal LGBT luta, né, e avançou, mas pouco, né, cara? Né? Quanto tempo as mulheres lutam, avançou, mas pouco. Quanto tempo os negros lutam, avançou, mas é pouco, né? A gente é um exemplo, né, de que dá para mudar, né? Eu acho que isso pode ser aproveitado por qualquer um que está querendo lutar pelo que quer que seja, né? Tá? Não só esses exemplos que eu falei, mas se você quer mudar o mundo, entendeu? Para um negócio que você acha melhor, entendeu? Você tem um grupo de pessoas que conseguiu fazer isso. Tá? E é claro que não dá para contar toda a filosofia dos nerds da minha geração, algo do tipo, tá? Mas eu acho que algo que era muito importante na nossa geração era o seguinte, tá? A gente brigava muito, tá? Tem os clássicos, né? O cara gosta de Star Wars, o cara gosta de Star Trek, o cara que gosta de Marvel, o cara que gosta da DC, o cara que gosta de D&D, o cara que gosta de GURPS, né? Então a gente brigava muito, né? Só que essa briga, né, nunca era sem respeito,